What a boy you are. Here we go, boy. Fala galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Galera, hoje literalmente o mercado acordou com sede de sangue, o mercado está no red, tá vermelho demais, mas é aquela coisa, né? É uma queda que já vinha sendo estimada há um bom tempo aí pelos analistas, inclusive aconteceram várias coisas aí que colaboraram para a ocorrência desta queda, mas vamos dar uma olhada aí no mercado. Bom galera, aqui no CoinMarketCap nós podemos ver que o mercado está numa recessão geral, está numa queda generalizada, né? Com poucas criptomoedas subindo aí contra a tendência do mercado neste momento. E quando o Bitcoin cai, as altcoins sempre caem muito mais do que ele. Por exemplo, o Bitcoin está caindo aqui, ó, quase 10%. A Solana já está quase 15%, a DOT está quase 20%, a Terra Luna aqui, ó, já passou dos 22% e por aí vai. Normalmente moedas que subiram muito antes da queda, elas têm uma queda mais significativa. Mas essas quedas aí não são à toa. Vamos às notícias. Nessa notícia da Livecoins, podemos identificar que a China ela está com uma recessão muito grande no setor imobiliário. Segundo a notícia, está impactando o mundo inteiro, até porque a China, né, é somente a segunda maior economia do mundo. Como atuante principal, nós temos aqui a China Evergrande, que é um dos principais motivos, possivelmente, para essa queda generalizada hoje do mercado. Ela é somente uma das maiores companhias imobiliárias lá da China. Recentemente, essa incorporadora ela emitiu um relatório alertando seus investidores sobre os possíveis problemas que ela estava com o fluxo de caixa. E caso se concretize essa situação, a incorporadora poderia estar supostamente prestes a dar um calote de pelo menos 300 bilhões de dólares. Tudo isso porque ela não está conseguindo vender mais ativos, ou seja, não tem movimento, né, no mercado imobiliário. Inclusive, estes problemas da empresa está se refletindo na sua cotação de mercado, né? Ela teve uma perda de valor de 90% desde 2017 até agora, ou seja, saiu de 28 dólares para 2 dólares, galera. Foi uma perda bem grande, né? A grande maioria considera a Evergrande grande demais para falir, né? Uma empresa muito grande. Contudo, mesmo nessa situação de recessão imobiliária que passa a China, o governo ele simplesmente não mostrou interesse nenhum em estar socorrendo a empresa. E isso aí tem causado, né, um certo receio no mercado internacional como um todo. Até porque caso essa empresa venha falir, bancos, instituições financeiras, investidores podem acabar quebrando. Então essa situação é uma das principais motivadoras da queda das criptomoedas no momento. Inclusive essa crise que está acontecendo lá na China fez surgir algumas baleias adormecidas. Teve uma carteira que estava há 9 anos parada, pessoal, que movimentou 616 bitcoins, cerca de 144 milhões de reais. E isso coincidiu justamente com essa possível bolha imobiliária que está acontecendo lá na China. Lembrando, pessoal, que o Bitcoin ele surgiu a partir de uma crise imobiliária que ocorreu lá nos Estados Unidos entre 2007 e 2008, que acabou deixando pessoas ricas, milionárias, na extrema pobreza. Então, isso é algo muito grave, é muito sério. Uma bolha imobiliária poderia fazer um vendaval nas finanças do mundo inteiro. Quem está acompanhando o mercado de perto, né, há um tempo, já está fazendo uma gestão de risco aí. E mesmo com toda essa situação, a perseguição de mineradores na China ainda é muito grande. Até nas faculdades, instituições aí de pesquisa, centros de dados, o governo está intensificando a caça. E pensar, né, que a China uma vez foi o centro da mineração. Sinceramente, nós temos que agradecer por este movimento aí de proibição precoce aí da China, porque termos a China como centro da atenção das criptomoedas não é muito interessante. Nós seríamos basicamente reféns do governo. E galera, e mais um hack em projetos DeFi, 63,8 milhões de reais na P-Network, foi hackeada neste sábado, dia 18. O hacker basicamente levou 277 bitcoins. Segundo os desenvolvedores, o valor ele fazia parte de um fundo de garantia do projeto. A empresa, inclusive, ela está recorrendo a uma coisa que aconteceu também lá na Poly Network, né? Recorrendo ao hacker para que ele devolva os valores que foram roubados. Então ela está oferecendo 7,9 milhões para que o hacker devolva aí o que foi roubado.
Enquanto isso, a Binance está sendo investigada por manipulação do mercado e negociação com informações privilegiadas. Galera, negociar com informações privilegiadas no mercado tradicional é crime. Aquela situação que o Elon Musk faz de ficar fazendo lá pump e dump em criptomoedas, se fosse no mercado tradicional, ele poderia estar respondendo por isso. Mas a CFTC, Commodity Futures Trading Commission, está alegando que alguns funcionários da Binance podem ter se aproveitado aí dos usuários. A Binance ela já se pronunciou sobre a situação, respondendo ao Bloomberg que a tolerância com negociações com informações privilegiadas é zero e que normalmente a bolsa toma medidas imediatas contra as pessoas envolvidas em tais atividades e os mesmos são responsabilizados de forma legal. A CFTC ela não estabeleceu nenhuma acusação oficial, né, contra a Binance, mas ela levantou essa situação. E na Coreia do Sul temos algumas considerações também a fazer, até talvez colaborando um pouquinho para essa queda geral do mercado. O órgão de fiscalização lá da Coreia do Sul deu um input a 40 exchanges com um total de 2,6 bilhões de dólares em criptomoedas, para que seus clientes completem o KYC, que são aquelas informações, né, de cadastro do usuário, para a empresa basicamente conhecer os seus clientes. O mesmo está acontecendo aqui no Brasil com a Binance, só que lá na Coreia do Sul, caso eles não fechem essa demanda até o dia 24 deste mês, este total de criptoativos pode ser eliminado de acordo com uma legislação lá da Coreia do Sul. Então não é à toa que nós estamos vendo aí o Ethereum bater recorde de retirada diária de exchanges, né? Tá todo mundo tirando o seu dinheiro das exchanges, visto que ela pode ser regulada de forma fácil. Mudando um pouco a vibe dos assuntos, temos alguns países que inclusive estão hasteando a bandeira de guerra contra as criptomoedas, como a Turquia, onde o presidente informou estar ansioso para se tornar um centro de blockchain, mas que para ele as criptomoedas é lamba, ele não quer saber das criptomoedas. Temos a Rússia, que segundo eles querem salvar a população de investir em criptomoedas. A Rússia, aparentemente, pelas notícias que eu leio, está totalmente alheia aí às criptomoedas. O Banco Central deles já emitiu uma nota que irá trabalhar com as instituições financeiras para desacelerar os investimentos nas criptomoedas. O próprio vice-presidente, né, ele falou que irá explicar à população os riscos de compras emocionais e que as criptomoedas são uma indústria de alto risco, por não ser regulamentada. Segundo eles, o Bitcoin pode cair a zero, pois pode ser uma pirâmide financeira tecnológica. Já viu o pensamento do camarada? Eu fico pensando, parece-me que este pessoal não lembra da crise de 2008, que basicamente não precisou do Bitcoin para levar as finanças à ruína. Mas enfim, o Banco Central lá da Rússia, ele exigiu que os bancos locais bloqueiem contas de clientes e cartões de crédito que sejam suspeitos de transações duvidosas. E o pior de tudo isso é que o banco simplesmente ele pode adotar as suas regras para saber o que é suspeito ou não. Então ele pode bloquear um cidadão de bem que quer diversificar seus investimentos. Isso aí já aconteceu no Brasil, inclusive. Clientes aí que operavam em algumas exchanges através de bancos tradicionais tendo suas contas bloqueadas. Mas para alguns países não existe mau tempo. Tudo vai da percepção de investimento e da gestão de risco que está fazendo. El Salvador, por exemplo, ele comprou mais 150 bitcoins após essa queda recente. Agora o governo detém um total de 700 bitcoins. E segundo o presidente, ele vai alavancar mais e mais. E não são todos os países que estão tentando boicotar, né, ou tomar alguma medida repressiva às criptomoedas. Temos países com exemplos bons, como Portugal, Alemanha, El Salvador, Cuba, Paraguai e por aí vai, que já estão criando legislações benéficas em partes para a adesão aí das criptomoedas. Então a reação de cada país às criptomoedas está muito dividida ainda. Vai chegar um momento que todos vão entrar em um consenso, assim esperamos, e que seja, né, um consenso de forma positiva. Galera, e cuidado com as suas transações, preste bastante atenção ao enviar valores, receber valores. Caso você tiver com uma extrema dúvida, pesquise ou até faça um teste com um valor menor, né? Envie um valor menor para outra wallet para realmente saber se está caindo as suas criptomoedas lá. Que nem aconteceu com esse camarada aqui. Um trader, ele enviou 518 mil reais para um endereço errado e quase que ele perdeu todo o valor. Basicamente, ele errou na hora de fazer uma troca de USDT para o USDC, que são moedas lastradas em dólar, né? O Tether e a Binance Dollar.
normalmente não é possível recuperar de forma tão fácil assim este valor transferido. Contudo, com a ajuda da comunidade francesa de moedas digitais, a Binance Angels, como a transação foi feita na Binance Smart Chain, ele foi capaz de retornar os fundos à sua carteira. Isso tudo em menos de 24 horas. Então imagina o sufoco que esse camarada passou. Alguns inscritos do canal já falaram que transferiram errado aí para endereços diferentes e acabaram perdendo as suas criptomoedas. Então cuide muito se a exchange que você está transitando, se a wallet que você está transitando está na mesma rede que você está enviando. Por exemplo, aqui ó, vamos olhar na Binance, eu tenho a moeda Ethereum. Se vocês olharem aqui na rede, eu posso utilizar a rede da BNB, da Binance Smart Chain e a rede do Ethereum. Dependendo da wallet que eu estaria transferindo alguma criptomoeda aqui da Binance, se for uma rede diferente dessas aqui, os meus fundos vão ser perdidos, tá? Isso aí acontece em outras criptomoedas também. Deixa eu pegar aqui a Matic. Olha a Matic. A Matic ela já tem aqui a própria rede Matic, né? Então vamos dar um exemplo. Eu envio através da rede Matic lá para uma exchange que está recebendo na rede ERC20. Meus fundos serão perdidos. Então, se eu enviar Ethereum da rede Matic, lá onde está recebendo também tem que ter Ethereum na rede Matic, beleza? E mesmo após a atualização, a demanda de contratos inteligentes na rede da Cardano ainda continua muito parada. Mas, segundo seu criador, isso é apenas o começo e vai ascender aos poucos. Galera, e a mineração ela ainda anda com uma rentabilidade muito interessante. Infelizmente, essa rentabilidade na moeda está caindo cada vez mais, né? Por conta da dificuldade, ou seja, tem cada vez mais gente minerando e cada vez a recompensa diminui mais. O que está ofuscando um pouquinho essa diminuição da rentabilidade na moeda é a cotação das criptomoedas. Então o fato do Ethereum, por exemplo, estar subindo é bom para nós mineradores. Nós estamos minerando menos Ethereum, porém ele está valendo mais. A minha máquina aqui, por exemplo, está fazendo entre 0,0071 ETH e 0,0075 ETH. Isso aí daria em média de 22,59 dólares. Fazendo a conversão, daria R$ 121, R$ 3.632 por mês. Para quem saca todo mês, é um bom rendimento. Para quem é hold, isso aí não importa muito, porque tu vai levar por anos e anos aí essas criptomoedas. Então, para quem acha que a mineração acabou, galera, está longe de acabar. Olha o monte de criptomoedas que nós temos para minerar. Então, o Ethereum ele não é tudo. Ele é o mais rentável hoje, na sua grande maioria. Porém, ele não é tudo. Lembre daquela frase do Highlander. No final, sempre haverá um. Ou seja, quando decapitarem o Ethereum, vai ter outra criptomoeda ali para assumir o seu lugar. Pessoal, tem mais algumas situações que também contribuem, né, para essa queda das criptomoedas, como o Federal Reserve, né, o Fed, política monetária, regulamentações e seus estímulos. Temos aquela retirada das tropas dos Estados Unidos lá no Afeganistão. Pode não parecer, mas isso também afeta diretamente o mercado como um todo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi este. Desejo sucesso a todos vocês e tamo junto.